Prezados alunos, prezadas alunas, vamos dar continuidade ao nosso curso da disciplina de modelagem, análise e simulação e continuar com o nosso programa que nós estamos criando, nós estamos desenvolvendo. Eu peço para vocês que vejam a aula número 5, se alguém não a viu ainda, para poder chegar onde nós estamos. Eu vou fazer um breve resumo aqui. Nós criamos aqui um sistema produtivo, nesse caso é uma produção de ração para animal, para gato. Nesse caso nós temos três processos: o processo de mistura, o processo de molde da ração e por fim um processo de qualidade, gestão da qualidade aí, que é um processo de inspeção para verificar se no caso tudo está perfeitamente correto, dentro dos padrões de qualidade. E com base nesse sistema produtivo, nós criamos uma estação visual, gráfica do nosso sistema de produção, onde nós temos aqui a máquina de mistura, a máquina de molde e a parte da inspeção, onde nós temos um funcionário que ele está inspecionando esse nosso produto, e que nós colocamos também algumas, como se fosse algumas rotas, para verificar como esse produto ele vai sendo produzido, e passando de cada processo para cada processo. Pois bem, na aula 5 nós temos tudo isso explicado, vocês conseguem chegar até onde nós estamos aqui agora. E nessa aula de hoje nós vamos trazer alguns conceitos mais específicos, nesse caso, animação de alguns pontos muito interessantes, como por exemplo, data, utilização de recursos. E nós vamos iniciar falando sobre a parte de data e dia. A gente pode simular, no caso nesse programa, vários dias, durante vários anos. E para a gente, no caso, conseguir verificar e visualizar o horário e também a data, a gente consegue aqui em cima, nesse ícone relógio, basta apertar nesse ícone, nós conseguimos adicionar um relógio para a nossa visualização gráfica, onde nós temos nesse primeiro campo a hora inicial. Eu vou adicionar aqui 8, que geralmente é a hora 8 ou 7, a hora onde inicia de fato os trabalhos. A gente consegue verificar qual que vai ser o tipo de relógio, analógico ou digital. Nesse caso fica a critério de vocês, eu gosto mais do digital, a gente consegue verificar com maior rapidez e precisão, no caso o horário. Formato de horas, em vez de 12 horas, a gente coloca 24, para ter 13, 14, 15 horas, enfim. Além disso, a gente consegue mudar a cor, Primeiro a cor da área do relógio, da borda do box onde ele vai se encontrar e também dos dígitos. Eu vou colocar os dígitos pretos, porque o nosso fundo aqui é branco, Eu vou colocar a borda como preta também e a área eu vou deixar como branca, A gente não precisa colocar aí no caso, não, pode até colocar, vamos colocar por exemplo aqui deixa eu ver, uma área como se fosse um azul mais claro, perfeito. Então assim vai ficar o nosso relógio, a gente consegue verificar aqui em cima qual vai ser o formato desse relógio. E além disso pode adicionar também um título, relógio digital, por exemplo. Apertando em OK, reparem que no centro do meu mouse nós temos, o relógio sendo representado. Basta segurar, eu clico e seguro, no caso na nossa área de trabalho, e adiciono um tamanho específico e aperto, dou um clique, Repare que o relógio ele vai ser inserido nesse espaço. Nesse caso com o título que eu coloquei, que é o relógio digital, e com o horário, no caso, inicial da nossa simulação. Pois bem, além da hora, a gente consegue colocar o que? A data também da nossa simulação, E nesse caso, por exemplo, vou colocar a data de hoje, a data inicial de hoje, dia 4, na verdade 22/4/2020. Reparem que esse formato é um formato americano, A gente pode mudar aqui embaixo, em vez de colocar mês, dia e ano, a gente coloca dia, mês e ano, que é como nós simbolizamos aqui no Brasil, Primeiro vem o dia, depois o mês, depois o ano. Além disso, a gente consegue mudar as cores, A área, por exemplo, eu vou voltar. Qual que era a área que eu tinha colocado? Talvez essa, mais ou menos, Não, ficou ruim, depois eu mudo. A borda vai ser preta, a fonte, tá ok, botar Times New Roman, tá ok. Padrão,
apenas, cadê? Sem borda, montador, tá ok, perfeito. Vou mudar essa área aqui, tá muito ruim essa cor. Acho que essa aqui melhora um pouquinho. O problema é que o fundo a gente não consegue alterar. Para alterar, no caso, a cor da nossa fonte, né, basta vir em fonte e colocar a cor aqui, ficar preto, que a gente consegue ter uma simetria com o que a gente havia feito lá no relógio, né? Pois bem, então adicionamos o relógio, adicionamos agora a data, né? A gente consegue visualizar de uma forma mais agradável, né, essa nossa simulação com respeito ao tempo. Pois bem, um ponto também interessante é visualizar, por exemplo, né, a utilização de recursos em tempo real. Em vez de visualizar apenas aquele relatório final, né, inclusive eu passo para vocês na prova, a gente consegue visualizar em tempo real. Para isso, eu vou apenas diminuir o tamanho da figura, colocar ela aqui mais no canto, todas elas. Vou deixar a fila aqui bem próxima também, as filas, né? As filas estão de cá. Beleza. Opa. Tá ok. Tá bom, aqui já foi também. Vou diminuir também o tamanho. Nós vamos adicionar indicadores de quê? De utilização. Para isso, repare o seguinte, nós temos aqui o indicador de nível. Esse indicador ele nos fornece, por exemplo, o nível, né, em um formato específico, um formato no caso gráfico, né, sobre vários processos. Né? Nesse caso nós vamos usar o que? Nós vamos usar para indicar a utilização média de recursos. Né? Nós temos quantos processos? A mistura, o molde e a inspeção. Na mistura nós colocamos lá na aula 5 um recurso. Dentro do processo de mistura tem um recurso chamado mistura, né? E esse recurso nada mais é do que a utilização da máquina de mistura. Assim como em molde nós estamos usando a máquina de molde. E também em inspeção nós estamos usando humanos para inspecionar. Mas o quanto nós estamos usando dessas máquinas e também dos humanos, né? Quantos humanos ficam trabalhando, ficam ociosos, quanto as máquinas trabalham ou ficam ociosas. Para verificar essa questão, né, nós vamos adicionar essa verificação de nível. E primeiramente, para o processo de mistura, né, nós vamos adicionar uma expressão para interpretar essa utilização média de recursos. Né? Primeiro, se a gente adicionar DAVG, nós estamos querendo a média da utilização dos nossos recursos. Né? Entre parênteses, qual recurso vai ser? É o recurso da máquina de mistura, que nós nomeamos mistura lá na aula 5. Peço que vocês voltem na aula 5 para verificar onde a gente colocou esse nome, né, de mistura. Dentro do processo de mistura, a gente adicionou um recurso chamado mistura. Né? E então nós queremos verificar a utilização dessa máquina. Né? Basta colocar então o nome do recurso, que é mistura, ponto utilization, em inglês, utilização. Fecha parênteses. Aqui a gente consegue, né, no caso, colocar mínimo e máximo, 0%, 100%, né, então 0 ou 1. No caso, né, adicionar também cores das bordas. Eu vou deixar vermelho assim do jeito que está e branco, né, porque é bem prático a gente conseguir ver isso daí. O tipo também, né, retângulo, círculo, o dial, né, como se fosse um relógio aqui preenchendo. Mas no caso eu acho mais interessante que mesmo deixar retângulo, que a gente consegue ver o retângulo subindo e descendo, né, de acordo com a utilização dos recursos. O título a gente pode adicionar também. Nesse caso, como eu vou deixar do lado do processo, não precisa tanto adicionar um título, né? Nós já estamos identificando que está próximo ao processo ali. Nesse caso, é o processo de mistura. Então, apertei OK. Reparem que o cursor do meu mouse está aparecendo agora o indicador de nível. Basta eu colocar aqui do lado, escolher o tamanho que eu quero, né? Agora eu solto e aperto na área de trabalho, que ele faz o quê? Ele adiciona... Opa, deixa eu só centralizar aqui de novo. Ele adiciona o indicador de nível aqui ao lado do nosso processo. Repare que agora ele está na metade apenas para indicar, né? Como a nossa simulação não está sendo executada ainda, apenas um desenho para indicar.
Quando o processo não está sendo usado, esse vermelho vai descer até o 0 e quando estiver no máximo ele vai até o 100. E assim ele varia de forma contínua. Além da mistura, nós temos o que? Nós temos o molde, né? A gente pode apertar novamente aqui em nível. Em vez de colocar mistura, o nome do recurso do nosso processo de molde também é chamado molde, é o mesmo nome do processo. A gente poderia colocar, por exemplo, máquina de molde e tudo junto, né? Eu apenas coloquei molde para ficar um pouco mais simples, né, de escrever. Molde aqui, apertei OK de novo, ele nos fornece aqui o nosso indicador dos recursos, né, do processo de molde. Perfeito. E por fim, nós temos também a inspeção, né? Basta apertar em nível agora. Onde está molde, eu vou colocar inspecal, né? Não pode usar acento, né? Nem cedilha, por exemplo, nesse programa. Vou dar um OK novamente. E colocar ao lado da nossa máquina de inspeção. Perfeito. Deixar no mesmo nível aqui. Pois bem, apenas centralizando aqui agora. Tá aqui. Beleza, tá. Dá pra visualizar, né? Aqui eu vou subir um pouquinho. Perfeito. Pois bem, então agora, apenas para ilustrar para vocês, né? Onde nós vimos, né, essa parte dos recursos, aqui a gente usou mistura.utilização, né, em inglês, aqui molde e aqui inspeção. Os recursos, nós adicionamos os recursos lá nos nossos processos, né? Nós temos o processo de mistura, de molde e de inspeção. Se eu apertar duas vezes no processo de mistura, por exemplo, lá na aula 5 nós adicionamos aqui um recurso chamado mistura. Eu vou editar aqui só para a gente ver. Olha o nome do recurso aqui, mistura. Se esse nome tivesse máquina de mistura, por exemplo, aqui no nosso ícone, né, no caso, a gente teria que usar máquina de mistura.utilization, tá ok? Apenas para ilustrar que o nome do recurso dos processos é onde deve estar aqui nos nomes do nosso exibidor de nível, tá bem? Perfeito, olha só, então adicionamos algumas informações relevantes. A gente pode apertar aqui agora, aqui em cima, a parte variável. Essa é uma das funções mais interessantes do programa, porque a gente consegue verificar cada uma das variáveis em tempo real. Nesse caso, eu vou adicionar uma variável para a gente verificar a quantidade de peças que estão sendo fabricadas. Tá ok? Para isso, então nós vamos fazer o que? Nós vamos adicionar, né? Nesse caso, a gente quer verificar a quantidade, né, de sacos de ração que foram produzidos em um dia, né? Então, reparem que o último processo em si, na verdade, é o armazenamento dessa quantidade de sacos de ração. E esse armazenamento, se vocês verificarem aqui, a gente tem na nossa última parte do programa, né, o bloco dispose, né, que é o bloco onde os produtos que estão sendo produzidos, eles vão ser finalizados, né, eles vão, nesse caso, ser armazenados. E apertando aqui, olha o nome é armazenamento. Se a gente vir aqui, novamente, nossa estação de trabalho, apertar em variável e adicionar aqui armazenamento, que é o nome do nosso bloco dispose, né, que a gente colocou, ponto number out. Repare que o number out tem que ter o number maiúsculo e o odd out também maiúsculo. Se a gente fizer isso, a gente pode mudar também, aqui no caso, as cores, né? Nesse caso, a área eu vou colocar um azul bem claro, tá, o azul mais claro. A borda vai ser preta e a fonte vai ser Times New Roman com a cor preta. Perfeito. Nesse caso, deixa eu ver se tem mais alguma informação. Formato, tá ok, geral. Fundo transparente não precisa, alinhamento à esquerda. Perfeito. Olha só, se a gente adicionar logo aqui do lado, o que nós vamos ter? A quantidade de peças que estão sendo produzidas. A gente consegue ver em tempo real essa informação também. Então,
Deixa eu apertar aqui de novo só para verificar se a gente consegue. Deixa eu mudar aqui, não. Deixa geral mesmo. Ah, sim. Eu queria algo desse tipo. Aqui, olha. Perfeito. Deixa eu chegar no máximo em 2 dígitos, né? Então a gente pode deixar assim. Olha só. Então nós colocamos, né, as informações agora na nossa área de trabalho. Vamos começar a simular então para a gente verificar quais são os efeitos, né? O primeiro passo, eu vou apertar aqui em rodar, configurar. Lá em parâmetros de replicação, eu vou colocar, só para a gente ver com mais calma, né, a unidade de tempo base em segundos. Dessa forma, o tempo ele vai fluir, né, muito mais lento, digamos assim. A gente consegue verificar certinho, né, todos esses parâmetros sendo executados, né, sendo alterados em tempo real. Pois bem, está perfeito. Repare que a velocidade está no mínimo. Eu vou apertar agora para executar, para a gente ver como funciona essa simulação. Olha só, em primeiro momento, nós temos a máquina de mistura operando 100%, né? Todo o bloco, todos os ingredientes foram adicionados a essa máquina de mistura. Eu vou aumentar aqui um pouquinho o tempo. Para estar bem lento, né? Então os ingredientes estão sendo enviados para a máquina de molde. Olha só os recursos da máquina, né? Então aos poucos essa máquina vai enchendo, nessa máquina de molde, né, no caso. E ao mesmo tempo, agora está sendo o quê? Foi feita a inspeção, reparem que o recurso da inspeção ele vai aumentando, né? E depois, ou esse saco de ração ele volta para o processo de mistura, ou seja, a inspeção viu que não estava ok, ou então ele sai e vai direto para o armazenamento. Olha só, saiu da inspeção, agora vai vir para o armazenamento. E vai aumentar o que aqui? Uma unidade. Nesse caso, então, um saco de ração foi produzido, foi verificado e estava tudo ok. Ele foi direto para o armazenamento, no caso da empresa, né? Novamente, mais um saco de ração. Para que o tempo ele vai alterando, né? Eu vou aumentar um pouquinho a velocidade agora. Olha, a máquina de molde ela também vai crescendo, né? A quantidade de... Na verdade, a utilização dos seus recursos, a utilização média, né? Enquanto a mistura ela tem 100%, porque está misturando, está enviando para a máquina de molde, a máquina de molde ela vai moldando e vai liberando esses ingredientes, né, essa ração em si para inspeção. Então ela recebe e entrega. Recebe e entrega. Vamos acelerar um pouco mais. Perfeito. Olha, reparem que a inspeção aumenta e diminui, aumenta e diminui. Vamos ver se vai acontecer agora. Chegou na média já padrão, né? Então, assim, a ideia é que no caso a gente consegue ver os níveis em tempo real, né, das médias de cada utilização de recursos, né? Repare que a inspeção nós temos, ela não está sendo usada, digamos assim, com o nível ideal, né? Então, nesse caso, o operador ele está ficando à toa, né, ocioso em grande parte do tempo, enquanto a máquina de molde e a máquina de mistura elas estão operando em pleno vapor, né, quase 100% de utilização dos recursos. Eu quero que vocês entendam o seguinte depois, né? Vou acelerar um pouco mais aqui, até um ponto específico. Olha só, agora a máquina de mistura ela já efetuou toda a mistura e já transportou tudo o que ela tinha para a máquina de molde. E com isso, a utilização média dos recursos da máquina de mistura ela vai diminuindo ao longo do tempo. E a máquina de molde, nesse caso, vai manter a utilização dos recursos porque ela não está conseguindo fazer o quê? Não está conseguindo enviar os produtos para inspeção com uma velocidade, no caso, e adequada, né? É isso que a gente consegue ver na animação gráfica. Enquanto a máquina de mistura vem diminuindo agora a utilização dos recursos, né? Nós temos o que? O molde sempre com filas, a máquina de molde sempre com filas, né? E a utilização bem próxima do 100%. Então ela ficou quase 100% do tempo, né, na média, com produtos, né, dentro desse processo. Pois bem, a simulação foi executada até o final, gostaria de ver os resultados, a gente pode apertar aqui sim, né, para analisar novamente os resultados. E a gente vai lá na página, cadê a página? Essa página aqui. Então reparem que isso aqui nada mais é do que a ilustração de quê? Do nosso indicador de nível dos recursos, né? Enquanto nós tivemos aqui
a máquina de molde com quase 100% de utilização, a máquina de mistura mais ou menos 90% o processo de inspeção bem ocioso, né, entre 10 a 20%. Olha aqui no nosso desenho, nós temos isso também ilustrados em tempo real. Então, a gente consegue verificar a média no final lá no relatório, ou então até mesmo por meio, né, de indicação visual. E olha que interessante, no final do nosso programa, né, da nossa simulação, nós tivemos o valor de 59 sacos produzidos, né, sacos de ração produzidos. Então a gente consegue transportar todos aqueles dados do relatório para onde? Para um sistema gráfico, né, a gente poder analisar em tempo real a evolução do nosso sistema produtivo, nesse caso é um sistema de produção de ração. Pois bem, eu vou ver se eu solto essa aula hoje e a próxima aula ainda essa semana. Eu vou ver se eu adianto a nossa matéria, para que vocês também consigam adiantar o estudo de vocês, tá bem? Então nessa aula de hoje era só isso. Nós estamos com um programa bem completo agora, né? Nós vamos aos poucos aperfeiçoando esse programa para a gente chegar em algo bem mais, digamos, concreto, né? Até o final do nosso curso. Por favor, sigam as aulas. Por favor, eu estou evitando matérias teóricas, eu estou trazendo muito mais a parte prática para vocês, porque eu sei que é muito mais interessante, principalmente onde vocês estão, né? Terminando o curso agora. Então, em vez de trazer aquela teoria maçante, eu estou ensinando vocês a como mexer nesse programa, e é um programa muito importante para quem for, de fato, trabalhar na área da engenharia de produção. Tá bom? Então se esforcem, dediquem. Qualquer dúvida, estou hoje no chat, 9 horas da noite. Hoje é 7, né? Hoje é 7 horas da noite, porque hoje é quarta. É isso mesmo? Deixa eu verificar. Estou sabendo de nada mais, hoje é quarta mesmo, isso mesmo. Então 7 horas estarei no chat esperando por vocês.